Com a produção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, informo que as atas da 7ª sessão ordinária e da 1ª, da 2ª e da 3ª sessão extraordinárias, todas da 4ª sessão legislativa, foram disponibilizadas aos senhores vereadores, nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do regime interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento, na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto as atas a deliberações. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. As atas serão divulgadas na forma regimental. Convido o secretário para a realização da leitura da pauta desta sessão ordinária. Boa noite a todos. 8ª sessão ordinária do dia 22 de 4 de 2020. Apresentação de projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 015 de 2020 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da rua Alasca, trecho entre as ruas Inglaterra e Áustria. Projeto de lei ordinário número 016 de 2020 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da rua Groenlândia. Projeto de lei ordinário número 017 de 2020 autoriza a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução da pavimentação da rua Inglaterra. Projeto de lei ordinário número 018 de 2020 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação das ruas Paraíba e Angico. Projeto de lei ordinário número 019 de 2020 autoriza a anulação e suplementação e abertura de crédito especial de valores em dotações orçamentárias no orçamento, programa 2020 da administração direta e indireta. Indicações dos vereadores Haroldo Fibes, número 118, 119, 120, 121, 122 de 2020, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 123 de 2020, de autoria do vereador Martinho de Souza Filho. Matéria da ordem do dia. Emenda supressiva número 02 de 2020 altera o artigo 2º do substitutivo ao projeto de lei ordinária número 68 de 2019. Substitutivo ao projeto de lei ordinário número 68 de 2019, institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher do município de Timbó. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Os senhores vereadores receberam cópia das proposições distribuídas na presente sessão via WhatsApp. Comunico que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa os projetos de lei ordinária número 15, 16, 17, 18 e 19 de 2020, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias do projeto. O projeto de lei ordinária número 15, 16, 17 e 18 de 2020 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já o projeto de lei ordinária número 19 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações números 118 a 123 de 2020, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Farei a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, por até 10 minutos, o vereador Haroldo Fibes. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todas as pessoas que nos assistem, também aos colaboradores de uma forma especial. Claro que o assunto não poderia ser diferente, senão aí a pandemia do coronavírus. Infelizmente, essa maldita doença trazida aí do lado do mundo vem trazendo bastante problemas para todas as pessoas, todos os locais do mundo, e especialmente também aqui no Brasil agora, e em relação também não só a questão da saúde, mas também a questão da saúde financeira. Mas falando um pouco mais de saúde, quero falar sobre a minha indicação
a 122, para que seja feito um urgentíssimo estudo de viabilidade para tornar obrigatório o uso de máscaras, enfim, até o Poder Executivo até em partes até já atendeu esse pedido antes mesmo da data de hoje, né? Mas a gente sabe de que para gerar a roda da economia a gente precisa de que haja investimento. Então, assim, é totalmente incoerente, a meu ver, e totalmente inexplicável a gente com um polo têxtil tão grande na nossa região, aqui na nossa cidade, né, nosso país, e aí o Brasil pega e vai lá comprar máscaras da China, justamente da China, né? Então, é incoerente a gente ter tantas pessoas desempregadas, passando por dificuldades aqui no nosso país, e determinadas aí, órgãos governamentais comprando máscaras de outros países. Então, assim, a ideia seria justamente valorizar a nossa indústria local aqui, na aquisição dessas máscaras a ser fornecidas gratuitamente pelo Poder Executivo Municipal. Né? Eu vejo com bons olhos a atitude da Simp também, por exemplo, que está fazendo aquela doação de um grande número de máscaras, mas, por outro lado, eu vejo de que o Executivo pode fazer mais. E, inclusive, na referida indicação, deixei bem claro de que, se fosse o caso, o Executivo, assim entendendo, de que alienasse bens imóveis, né? Nós temos aí centenas de bens imóveis, muitas vezes obsoletos e inservíveis, e pior, muitas vezes esses bens imóveis, eles acabam até impedindo a pavimentação de ruas. Então, assim, eu vejo de que esse é o momento, seria uma causa nobre, a gente está vendendo alguns bens imóveis para estar podendo fazer frente ao tratamento, né, ao combate desse maldito coronavírus. Então, assim, essa seria a indicação número 122. Então, a gente espera de que o Poder Executivo mande para essa Casa Legislativa aí os projetos competentes para, de repente, estar se alienando alguns bens imóveis em serviços para a administração e, assim, poder fazer frente ao combate do coronavírus. Também, ainda falando do coronavírus, né? Aliás, voltando só à questão das máscaras, né? Um estudo britânico, em 2016, ele comprovou de que as pessoas elas tocam os seus rostos por cerca de 23 vezes por hora. 23 vezes por hora. Gente, isso é muita coisa. Então, assim, é evidente de que o uso de máscaras vai evitar, e muito, né, a proliferação, né, a disseminação dessa maldita doença coronavírus. Então, assim, acredito que o uso de máscaras, nesse momento da nossa vida, é essencial, né, não para garantir só a nossa saúde, mas principalmente a saúde do próximo. A gente vê de que quando duas pessoas estão utilizando máscaras, não é apenas uma que está se protegendo. Na verdade, está se protegendo todas as pessoas envolvidas numa conversa, enfim, num contexto, né, numa sala, por exemplo. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa questão da adoção do uso obrigatório de máscaras, desde que fornecido gratuitamente pelo Poder Executivo, pelo município. Né? E vejo de que, saliento uma vez mais, de que o município tem sim condições de estar fazendo frente para estar distribuindo esses EPIs, né, para a nossa comunidade, né? Nem que para isso seja necessário se vender, alienar bens imóveis, né? A gente já fez isso outrora para fazer investimentos, então nada mais justo a gente vender bens imóveis para investir na saúde da nossa população, né? Ainda falando sobre o corona, também fiz a indicação 121/2020, né, para que estejam sendo adquiridos testes rápidos, né, pelo município, assim, de modo que a gente possa estar, a gente viu de que nos outros países, principalmente ali na China, na Itália, próprios Estados Unidos, né, a gente viu de que a utilização desses testes rápidos diminuiu bastante, assim, até porque você consegue controlar e já delimitar para onde que vai a pessoa chega com algum sintoma ou acredita que esteja com esse vírus, então, assim, fazendo esse teste rápido, a pessoa ela já vai poder seguir para um lado ou seguir para o outro. Então, assim, a aquisição de testes rápidos, o quanto antes, eu entendo de que seja muito pertinente e muito importante para manter a saúde da nossa população. E, claro, né, considerando que nosso hospital vai ser um hospital de referência em relação ao coronavírus em todas as demais cidades aqui da região, né, claro, tem que estar, de repente, se firmando convênios com outros municípios para que esses municípios também adquiram, né, e estejam fornecendo para a utilização, de um modo geral, para a população que for atendida no Hospital Ásia.
E mudando um pouquinho mais de assunto também, mas não tão distante do coronavírus, né, quero falar uma vez mais da minha indicação número 118, né, acerca do estudo de viabilidade para isenção total ou parcial de impostos municipais, né, ou então considerar a moratória. De fato, o Executivo já concedeu uma moratória, né, em relação ao pagamento do IPTU de forma à vista, né. No entanto, assim, eu entendo de que apenas a concessão de moratória não vai adiantar para muita gente. Muita gente assim esteve aí fechado, parado, às vezes algumas pessoas ainda estão paradas, né? Estão encontrando muitas dificuldades para estar se sustentando. Então, assim, a concessão parcial ou integral do imposto, né, dos impostos municipais, viria a calhar nesse momento, né? Quero pedir uma vez mais para o Poder Executivo para que esteja analisando essa possibilidade, né? A gente sabe de que o Executivo também precisa arrecadar para estar podendo fazer frente, né, ao tratamento, né, bancando a saúde da população. No entanto, a gente sabe que existem outras formas de arrecadação e outras formas de fazer frente ao tratamento, né? E as pessoas, nesse momento, eu entendo que seria bem prudente, bem pertinente a isenção total ou parcial dos impostos municipais. De mais a mais, também quero deixar aqui registrado a minha, não vou nem dizer insatisfação, na verdade está até sim uma pequena insatisfação em ver assim algumas pessoas hoje, por exemplo, na abertura do shopping centers, né, a gente viu uma grande aglomeração de pessoas, pessoas que estão no grupo de risco, que a gente percebeu nos vídeos ali, percebidos também. Então, assim, me preocupa bastante essa questão das pessoas estar fazendo um pouco caso dessa grave doença chamada coronavírus. Então, assim, a gente sabe de que a roda da economia não pode parar, as pessoas não podem parar de trabalhar, né? Até porque a gente vê de que é muito fácil quando um governador que é aposentado e ganha lá suas dezenas de milhares de reais, né? Fica fácil mandar todo mundo ficar parado. Mas a pessoa que está do outro lado da mesa, a pessoa que está enfrentando as dificuldades que aí às vezes não tem o que comer, a gente sabe também que essas pessoas precisam ser analisadas, né? Só que a gente vê também de que a partir do momento dessa liberação de shopping center, academia, restaurante, é preciso cada vez mais cuidado, cada vez mais higienização, utilização de máscaras, enfim, álcool gel e tudo mais, e evitar ao máximo aglomerações, evitar ao máximo as pessoas estarem saindo desnecessariamente. Muitas vezes a gente vê registros onde que vai o casal com duas crianças pequenas no supermercado, né? O casal de idosos. Então, vamos tentar evitar ao máximo, né? De repente, vai uma pessoa só ao supermercado, vai uma pessoa só à padaria, né? Da forma eu praticamente estou fazendo isso, na medida do possível, está evitando ao máximo estar saindo, mas quando a gente sai, é sempre de uma forma rápida e segura. Então, quero aqui clamar, convocar também a população para que estejam fazendo a sua parte, tá fazendo o seu isolamento na medida do possível e tá se protegendo, né? Porque quando você protege a si, você protege também aos seus familiares, aos seus amigos. Até porque a maior parte das pessoas que acabam contraindo esse coronavírus, infelizmente, são assintomáticos. E a partir desse momento você não sabe se a pessoa está ou não está. E a pessoa não apresentando nenhum sinal, né, você obviamente não vai ficar longe dessa pessoa. E isso é o perigo, ali que mora o perigo, o grande perigo. Então, assim, quero conclamar a nossa população para também estar fazendo a sua parte, né, evitando o máximo, né, estar saindo nas ruas desnecessariamente, fazendo aglomerações nesse momento delicado que a gente vive. Aliás, um momento, eu imagino, jamais vivido pela nossa população, né? Então, a gente sabe de que outrora, lá em 1918, já teve a pandemia, mas a gente sabe de que naquela época não existiam as mídias, as redes sociais, as correspondências vinham por navios. Então, assim, hoje a gente tem um acesso muito grande de comunicação e de informação a todos. Então, assim, também parabenizar as pessoas ligadas à imprensa também, né, local, aqui o Jornal do Médio Vale, Café Impresso, Jornal Cidade, a Rádio Cultura, a Rádio 92, a Rádio Pérola, enfim, a Página 2, todos os meios de comunicação digitais também, os sites, os blogs, enfim, parabenizar pelo importante trabalho,
importantes serviços que estão prestando à comunidade e realmente fazer com que as pessoas entendam do quão é importante se prevenir para garantir saúde para si e também para os seus familiares. Ser isso, uma boa noite a todos e até a próxima. Com a palavra, o vereador Martinho de Souza Filho. Você dispõe de até 10 minutos. Quero cumprimentar também a mesa diretora, em nome da mesa diretora, cumprimentar os demais vereadores, aos internautas que também nos assistem nos seus lares, boa noite também aos nossos servidores e parabenizá-los também por estarem aí trabalhando, exercendo as suas funções, devidamente com os seus EPIs, né, com os equipamentos de proteção. E eu também gostaria de falar acerca de 3 assuntos hoje. Primeiro, eu gostaria de pedir às pessoas, né, que nos assistem, para que ao compartilhar nessas notícias, nesse momento, principalmente nesse momento de muita desinformação, de muitas pessoas querendo prejudicar umas e outras, para que as pessoas, quando compartilharem informações através dos veículos de comunicação, principalmente da internet, averiguassem a fonte, né, para não estar disseminando notícias falsas, fake news, acerca de nada. A gente vê muitas informações desencontradas, inverídicas, nas redes sociais, pessoas compartilhando e disseminando inverdades, né, as tais fake news, e a gente pede para que, nesse momento, as pessoas averiguem, então, a fonte dessas informações, para que essas informações venham para a nossa comunidade ou chegue até as pessoas com uma fonte fidedigna, uma fonte confiável. E não vamos espalhar o terror, não vamos espalhar notícia falsa para tentar denegrir A, B ou C, prejudicar a condução ou gestão de A, B ou C. Então, que as pessoas tenham consciência, né, ao compartilhar essas informações, para que elas possam consultar a fonte. Outra que eu quero também parabenizar, né, algumas atitudes dos nossos servidores públicos do município, também que não paralisaram, voltaram às suas atividades, estão trabalhando, né, principalmente nos programas aí de pavimentação da cidade, na limpeza. Então, parabenizar os nossos servidores públicos que estão aí trabalhando nas ruas, e também aos nossos servidores da área da saúde, que estão aí na frente, sem medir esforços, né, colocando não só as suas vidas em risco, mas também as das suas famílias, mas não estão deixando de prestar o atendimento aí. Aí compactuo também a fala do vereador Haroldo Fibes, no pedido que as pessoas, ao saírem de casa, coloquem as suas proteções, só saiam, na verdade, se for preciso, com o menor número de pessoas possível também, protegendo assim não só a si, mas as suas famílias também, e as famílias de quem estão também nos estabelecimentos trabalhando, né? Os restaurantes começaram, né, tiveram a ordem para começar a trabalhar a partir de hoje, atendendo, né, com algumas restrições, algumas regras também, e a gente precisa também colaborar com esses trabalhadores que estão aí, postos de gasolina, padarias, nos supermercados, que estão aí nas lojas também atendendo, as pessoas que estão nos trabalhos essenciais. Então, a gente espera que todos ajudem nessa prevenção. No mais, também queria falar da minha indicação, número 123, que fiz ao Poder Executivo, principalmente através do PROCON, direcionado, na verdade, ao PROCON, para que vistorie, né, os nossos supermercados da cidade para ver a margem de lucro praticada nos produtos da cesta básica do município. A gente sabe que nós temos aí redes aqui em Timbó, temos mercadinhos de bairros, todos estão fazendo a sua parte, não fecharam as portas, não é que a gente queira o mal deles, mas para que não se pratiquem margens de lucro abusivas nesse momento em que a população está mais precisando. Nós temos que fazer a nossa parte, todos por um, ou pelos menos favorecidos principalmente, né? Então, pedimos que o PROCON, amanhã, inclusive, estarei visitando o PROCON, levando em mãos essa minha indicação, falando com o coordenador do PROCON, o Caco Braufort, para que realize essas vistorias e emita, né, uma carta de recomendação para esses estabelecimentos, para que eles cuidem e que a gente possa também estar de olho na margem de lucro praticada pelos estabelecimentos, principalmente nos produtos da cesta básica e alguns produtos que a gente vê, por exemplo, como o leite, que subiu demais, ovos, que subiu demais, produtos que não têm a necessidade, não teriam o porquê de ter subido tanto. Mas, enfim, vamos esperar que o PROCON realize essa vistoria, que faça a sua parte. Por isso que a gente está aí também trabalhando. Também quero parabenizar todos os vereadores da nossa Câmara Municipal de Timbó,
porque a gente está andando na cidade, a gente continua fazendo as nossas vistorias, fazendo as nossas proposições, indicações, também estamos trabalhando na rua em prol da nossa comunidade. Quero parabenizar todos os vereadores pela dedicação, pelo empenho nesse momento difícil em que a comunidade vive, e a nossa Câmara de Vereadores, mais uma vez, é exemplo, não só para Timbó, mas como para toda a nossa região, de pessoas que estão comprometidas realmente com a nossa cidade. E no meio disso tudo, desses nossos exemplos que a gente vem dando, principalmente aqui na nossa cidade, de boa gestão, de comprometimento, a gente se depara hoje com uma notícia a nível nacional, que pode abrir, está aí o vereador Haroldo Fibes, que é advogado, que pode abrir um precedente, eu acho que pode abrir uma janela sem precedentes, né? Foi a soltura do senhor Valacir de Alencar, que é um dos líderes do PCC no Paraná, com a desculpa de que poderia se contaminar com o coronavírus. Foi posto em prisão domiciliar, né, pelo juiz, o senhor Diego Baraúci, né, por um pedido, né, que quem expediu essa recomendação foi o próprio ministro Dias Toffoli, tirou do presídio um líder de uma facção, condenado a 76 anos de cadeia, e foi posto em prisão domiciliar. E já arrebentou a tornozeleira e já fugiu. Ninguém sabe o paradeiro dele. Então, isso nos deixa indignados. Quando a gente vê muitas pessoas, por estarem andando na rua, pessoas de bem. Nos deparamos ontem à tarde também com uma notícia que passou na televisão, com um vídeo de um cidadão de bem, proprietário de uma loja, que foi abrir o seu estabelecimento somente para buscar um documento que precisava para os seus afazeres do dia a dia, e a polícia o interpelou, algemou, prendeu, lhe humilhou. Então, é muito triste, é muito revoltante a gente se deparar com essas situações. Cidadãos de bens sendo colocados na cadeia, trabalhando por querer trabalhar, por querer buscar o pão, ou, no caso desse cidadão do Piauí, que nem trabalhou, simplesmente abriu seu comércio para buscar um documento, não tinha nenhum funcionário dentro nem nada, nem luzes acesas não tinha, e acabou sendo algemado, preso, humilhado, e aí nós vimos esses traficantes tendo as suas vidas preservadas por causa do coronavírus. A gente entende que é um dever do Estado preservar pela vida dos detentos, mas não pode, para preservar a vida de um detento, botar a vida de milhares e milhares de pessoas em risco, jogando bandidos de alta periculosidade na rua para simplesmente preservar a vida deles, e aí colocando a vida de cidadãos de bem em risco. Então, isso realmente nos deixa indignados, e aí a gente se depara com essas movimentações pedindo a volta ou a intervenção militar, e eu particularmente não concordo com uma intervenção militar. A gente tem que acreditar nas instituições, e aí a gente se depara com essas instituições, no caso o STF, fazendo esse tipo de procedimento. Aí realmente fica difícil a gente poder acreditar nas instituições, porque quando elas deveriam estar protegendo a nossa comunidade, estão colocando na rua bandidos de alta periculosidade, colocando em risco a vida de milhares e milhares de pessoas, não fazendo o que aquela instituição deveria fazer, que é preservar pelo cidadão de bem, o cidadão que trabalha, que paga impostos e que contribui para a sociedade, não um bandido foragido que está aí hoje posto em liberdade, com todas as liberdades, né, para poder novamente liderar o tal do PCC, continuar matando, continuar roubando, traficando. Então, realmente nos deixa indignados esse tipo de postura de um juiz que, ao meu ver, deve ser investigado, um juiz que concede uma liberdade desse, o senhor Diego Baraúci, deve ser investigado, porque não é possível um cara condenado a 76 anos de cadeia ter liberdade, pura e simplesmente vai abrir um precedente para que novos ou outros condenados, outros bandidos, outros traficantes e criminosos peçam também, baseados nisso, a sua liberdade, a prisão domiciliar, e depois ninguém mais sabe onde anda, ninguém sabe onde está, e quem vai se responsabilizar agora? Será que é o ministro Dias Toffoli? Será que é o juiz Diego Baraúci? Se responsabilizará, tendo esse marginal, agora a liberdade está praticando novamente a vida do crime? Então isso nos deixa indignados. Aí temos que compactuar, né, com a vontade dos nossos empresários de abrir os seus pequenos comércios, suas lojas, seus estabelecimentos, restaurantes e bares, que estão aí pagando aluguel, pagando seus impostos, e estão proibidos de fechar proibidos de abrir os seus estabelecimentos. Então, acredito que a gente tem que tomar os cuidados, sim, mapear o grupo de risco, ter um cuidado, orientar bem, principalmente os grupos de risco, os nossos idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais ou de problemas também mais que sejam mais frequentes. Então, a gente tem que mapear, mas não podemos privar as pessoas de trabalhar, de abrir seu comércio, buscar o pão de cada dia.
Seria isso, presidente. Com a palavra o vereador Guilherme Voig Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, presidente Adilson, aos membros da mesa diretora, bem como a todos os nobres pares vereadores. Feliz em revê-los novamente, né, numa sessão Zoom aí, online. E quero aqui inicialmente dizer que compactuo com a fala tanto do vereador Dr. Haroldo Fibes, como também compactuo com a fala do vereador Quinho. Realmente o que está acontecendo nos dias de hoje é lamentável. Quinho foi muito feliz, o vereador Quinho, Martins Souza Filho, foi muito feliz na sua colocação, justamente nessa questão das pessoas de bem estarem sendo reprimidas e aquelas que são condenadas têm a liberdade de agir da maneira que querem. É lamentável isso que está acontecendo no nosso Brasil. Nós, não sei, precisamos tomar uma atitude, precisamos tomar uma forma de que isso realmente venha a parar. Então, do vereador Quinho, como ainda falar que, sobre no meu pronunciamento pessoal, é justamente essa questão que está envolvendo aí a nossa cidade. Tenho tido a experiência e também tenho tido a oportunidade de, nesse prazo aí de 3 semanas já, estar trabalhando ali no Hospital Oasi. Então, é um privilégio para mim, na minha profissão de eletricista encanador, estar lá podendo fazer a minha parte, ajudando naquilo que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer. E eu tenho que abrir aqui um parênteses e enaltecer aqui o atual deputado estadual, Laércio Schuster Júnior. Vocês todos sabem da minha diferença que sempre tive politicamente com o Laércio, mas eu tenho que falar aqui justamente essa questão do deputado Laércio, nosso ex-prefeito, quando ele prefeito, deu essa oportunidade para o povo estar contribuindo junto para a construção do Hospital Oasi, a reforma e tudo isso. Eu trabalhando lá dentro, eu vejo a importância do investimento que foi feito aqui pela população timoense, pelas irmãs da OASET, né, das irmãs que sempre cuidaram ali do hospital. Nada disso teria acontecido se essas mulheres, esse conselho não estivesse à frente disso na época e ainda continuam estando. Todo o conjunto clínico, o conjunto da administração do Hospital Oasi, que hoje nós temos um hospital referência, e eu fico muito feliz em hoje estar vendo esse nosso hospital na situação que está. Parabenizar também a atual administração do Jorge, que está dando continuidade a esse trabalho da reforma do Hospital Oasi. Só quem está lá dentro e vê como funciona, realmente eu não tinha esse conhecimento. Não podendo de deixar aqui também, senhores vereadores, parabenizar o Grupo Vidas, na pessoa do Richard, pela audácia dele de ter conseguido botar o Hospital Oasi no patamar que hoje se encontra. Ainda hoje pela manhã, trabalhando lá, eu tive uma oportunidade de passar por dentro das salas, que estão todas elas vazias, todas elas equipadas, esperando os pacientes desse coronavírus aí. Se isso acontecer, para que as pessoas já tenham onde ficar. Todo o centro cirúrgico coberto, todo higienizado, esperando já para que as pessoas que precisam do hospital estejam lá. Eu até admiro porque o hospital está vazio, as salas, os quartos todos vazios, justamente esperando para que as pessoas que precisam, vão necessitar do trabalho do Hospital Oasi, do internamento das pessoas no Hospital Oasi, está tudo pronto
para receber as pessoas. Então, aqui, eu não quero esquecer de ninguém. Então, todos que já estiveram envolvidos de uma forma ou de outra forma, eu, o vereador, quero deixar os parabéns. Então, inicio lá com o nosso ex-prefeito Laércio, que hoje é o nosso deputado estadual. Espero que ele continue abraçando a causa de Timbó, trazendo recursos para a nossa saúde em Timbó, porque o que mais a nossa população precisa é realmente da saúde. Então, quero aqui também, mais uma vez, parabenizar o Jorge, o nosso prefeito atual, que está dando continuidade a esse trabalho junto ao Hospital Oasi. E todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, ajudaram, contribuíram para que o nosso Hospital Oasi seja referência justamente na nossa região para essa epidemia aí que está a nível mundial e a nível nacional, nível estadual e a nível municipal também. Então, fica aqui registrado a minha gratidão a todas essas pessoas, inclusive nós da Câmara de Vereadores, que sempre apoiamos todos os projetos que veio para a Câmara de Vereadores, nós sempre aprovamos todos os projetos de recursos públicos para o Hospital Oasi. Então, vereadores, vocês também, todos de parabéns, e eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de contribuir para o nosso município nessa questão da saúde do nosso município. Tem muita coisa para fazer? Tem, mas nós temos que reconhecer, para ser Timbó escolhida pelo governo do estado, ponto de referência, o nosso hospital, é porque realmente o nosso hospital estava pronto, apto para receber essa proposta do governo estadual para estar aqui, o ponto de referência quanto a essa epidemia que está assolando os brasileiros. Então, parabéns mais uma vez e espero que, através disso, cada vez mais e mais recursos para a saúde, para o nosso hospital base aqui do município de Timbó. Então, senhores vereadores, era isso que eu queria deixar registrado. Como eu falei, independente de sigla partidária, nós precisamos trabalhar em comum para o nosso município. Então, aqui vai os meus parabéns novamente para o atual deputado Laércio, que iniciou essa batalha, que comprou essa briga na época, me lembro muito bem, nós estávamos lá como vereador, e também o atual prefeito que está dando continuidade, está abraçando essa causa junto com toda a equipe técnica, com toda a equipe administrativa do Hospital Oasi, junto também com o Grupo Vidas que está à frente, o Richard. Muito obrigado, seria isso, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Douglas Emanuel Marchetti. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, servidores da casa. Boa noite a todos que nos acompanham também através do YouTube e do site da Câmara. Estamos vivendo um momento muito delicado, um momento muito tenso, vivendo uma situação bastante atípica, não só no Brasil, mas no mundo afora, com relação à pandemia. E é certo que, nesse momento, temos diversas opiniões com relação à situação que vivemos e enfrentamos e da maneira que deveríamos enfrentar. Isso é um fato que há certas opiniões que a gente precisa respeitar e nós temos que deixar o nosso ponto de vista também. E aqui eu quero dizer de que da minha concepção foi de forma bastante equivocada essa quarentena que se estendeu por longos dias, que provocou uma série de problemas econômicos. É claro que a saúde, ela sempre deve ser prioridade, ela sempre deve estar em primeiro lugar, devemos preservar a vida, uma vida não tem preço, porém a economia, o emprego, também faz parte da vida, também faz parte do ser humano. E as duas coisas têm que ser trabalhadas de formas em conjunto, de forma que venham ser preservados, tanto a vida quanto o emprego, a economia, a vida do empreendedor.
Todos sabem que não é fácil empreender nesse país. E é certo que os frutos dessa falta de planejamento, dessa quarentena, nós estamos colhendo e vamos colher, com certeza, ainda muito no futuro próximo. Já são mais de 450 mil desempregados só aqui no estado de Santa Catarina, vários empreendedores que, infelizmente, tiveram que dar baixa no seu CNPJ, e aqui nós estamos falando apenas da formalidade, daqueles que têm carteira registrada, que têm o CNPJ, dos empreendedores que, fora os outros tantos que vivem na informalidade, profissionais liberais, autônomos, que estão na informalidade e que hoje estão aí, infelizmente, passando uma situação muito difícil. Não houve critérios, infelizmente, desde o início, que fosse de concordância com relação ao isolamento que trouxesse benefícios. Não vejo um isolamento social que traga aí benefícios à sociedade, que traga realmente um resultado esperado com mercados abertos, com outros segmentos abertos, bancos, lotéricas, enfim, onde a gente acompanhou ao longo desses dias um aglomero de pessoas. Você no supermercado, um aglomero de pessoas, vai na lotérica, é fila e fila de pessoas, vai no banco. Essa semana mesmo estive na Caixa Econômica, são enormes filas, né? No Banco Bradesco a mesma coisa. Isso a gente acompanhou desde o início da quarentena. Então, na minha opinião, se há uma necessidade de isolamento social, ela deve ser feita de forma total. Não dá para você permitir alguns segmentos e aí você acaba tendo uma hipocrisia, porque você permite que as pessoas vão a um determinado local, frequentem determinados segmentos, que são necessários. São necessários, mas que poderiam ser adotadas outras medidas. Então, não dá para você penalizar alguns segmentos e outros não tanto quanto favorecidos, até porque são essenciais. Sim, são essenciais. Mas, como eu disse, daria para ser adotado outras medidas. Então, eu não vejo aí critérios com relação a esse isolamento. Foi mais, na minha opinião, nesse momento, usando português claro, para inglês ver. Poderia ter sido usado desde o início uma série de medidas, ser tomado uma série de medidas, talvez por um período de 7 dias, no máximo por 14 dias, até que a comunidade pudesse se conscientizar e adequar os seus estabelecimentos, né, para a utilização de máscara, o que vem acontecendo agora. Agora liberou tudo, ou seja, está tudo liberado. Mas as pessoas têm que usar máscara, têm que passar álcool gel, têm que ter o cuidado, tem limitação de público, a capacidade, enfim, o cuidado. Isso não poderia ter sido feito desde o início? Assim você teria evitado uma série de problemas. Mas, enfim, agora o fato é que o problema está aí, precisamos trabalhar e nos dedicar, e é fato que, mais uma vez, o povo vai pagar essa conta. Aqui na nossa cidade eu vejo muitas medidas sendo tomadas no discurso, no papel, mas com pouca eficiência. Felizmente, vejo na noite de hoje, através dessa sessão, uma indicação do vereador Haroldo Phillips, que eu parabenizo, mas que também já me dei conta anteriormente, e não fiz a indicação, porque esse é um dever do município. Já deveria ter adquirido os testes, o kit, né, para testes, enfim, do coronavírus. Não sei por que não adquiriu, não sei por que não existem esses testes. Indaial adquiriu, se eu não me engano, 3 mil testes. Nós aqui não temos conhecimento de ter adquirido. Então, isso seria um dever fundamental desde o início. Não simplesmente você colocar tubo de concreto e colocar barro dentro do tubo, como se nós tivéssemos um estado de sítio, impedindo as pessoas de ir e vir, e o principal e o fundamental você não fazer. Então, eu vejo muito mais que a foto, nesse momento, é importante, do que, de fato, a saúde das pessoas. Como, por exemplo, tenho recebido inúmeras mensagens, e a gente vê através das mídias sociais, que também, infelizmente, é uma terra sem lei, mas que denuncia muita coisa, de pessoas que vão à policlínica e não encontram medicamento.
de pessoas que precisam, nesse momento, de um exame, que precisam, nesse momento, de outras situações que envolvem a saúde e não estão conseguindo, não estão encontrando. Infelizmente, as coisas têm que ser trabalhadas de forma paralela. Nós temos o problema da pandemia, que tem que ser trabalhado, e que, infelizmente, a gente vê, como eu disse, é minha opinião, mais discurso do que ação. Mas, enfim, vou repetir, para não tomar muito tempo, tem outros assuntos. A foto, nesse momento, parece mais importante. Poderia até ironizar aqui e dizer que nosso prefeito gostaria de ser um modelo, porque as fotos são mais importantes, são inúmeras fotos e poucas ações. A gente vê ação aí de arrecadação de alimento quando nós sabemos que gostaria de acabar com a assistência social. A assistência social atende 2 vezes por semana, por exemplo. Hoje está aí arrecadando alimento e nós precisamos ajudar as nossas famílias timboenses. Então, nesse momento, tudo é bonito, o discurso é bonito, mas num contexto geral, infelizmente, a gente vê que deixa muito a desejar. Gostaria de comentar aqui acerca de uma solicitação que fiz para o cancelamento da festa do imigrante. Foi uma sugestão, o prefeito não se manifestou, se quiser acatar, acate, se não quiser, não tem problema. Ele é o gestor, sabe o que faz. Muitos comentários eu ouvi acerca da festa acontecer somente em outubro, porém, os contratos se iniciam agora. Mês de abril, mês de maio, é que se iniciam os contratos. E, além do mais, o fato é que nós não tivemos o balanço da festa do imigrante ainda no ano passado. Nós fizemos uma solicitação, o vereador Martim e o vereador Carlos Adriano Krieger, fizemos uma solicitação em 28 de fevereiro e não tivemos ainda a resposta, que é também, infelizmente, uma forma de destratar o Poder Legislativo. Já deveria ter vindo essa resposta há muito tempo. Nós queremos saber do balanço, simplesmente isso. É um direito não nosso, mas um direito da comunidade, um direito do povo. Sempre disse que a festa do imigrante é um investimento à cultura, mas temos direito de saber dos números. Mas, enfim, a solicitação da festa não foi a preocupação com o mês de outubro. No mês de outubro, nós temos a certeza, com fé em Deus, que haveremos de ter vencido esse problema da pandemia. Mas o que acontece é que os contratos já são efetuados agora, no mês de abril, no mês de maio. Mas foi uma sugestão, e fica a cargo do prefeito decidir. Gostaria de comentar também acerca dos muitos questionamentos com relação ao salário de vereador. Por que não diminui o salário? Por que não corta na própria carne? Por que não contribui? Por que não ajuda? Primeiro que eu preciso dizer e falo por mim. O que a gente faz, nem tudo a gente precisa colocar na mídia social. Isso é um fato. Nem tudo a gente precisa tornar público. Isso é um fato. Como diz, inclusive, as Sagradas Escrituras, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, a gente tem ajudado inúmeras pessoas e não é de hoje na pandemia. Isso já vem de muito tempo. Isso é um dever do ser humano, de cada um, ajudar as pessoas. Então, a gente já faz e já contribui muito com relação àquilo que se tem necessidade para ajudar as pessoas mais vulneráveis, socialmente falando. Mas sou a favor de qualquer doação, redução, aplicação dos recursos do nosso subsídio para contribuir e ajudar, mas principalmente as famílias que mais precisam. Assistência social, que é o principal nesse momento. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão nesse momento sem ter como comprar alimento, sem ter como ter o leite para dar para o seu filho. Isso é o que mais machuca, isso é o que mais dói. E a gente precisa também, como eu disse, continuar fazendo a nossa parte. E aqui eu sei que vai ser motivo de discussão ao término dessa nossa sessão. Eu já deixo claro a minha opinião de que sou favorável a qualquer tipo de ação que envolva o subsídio dos vereadores. Não só dos vereadores, mas também dos servidores, aqueles que ganham acima, de um teto, 2, 3 salários mínimos. Também do executivo, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, dos seus secretários, dos seus diretores. Acho que todos têm que fazer a sua parte. Mas vale frisar, e aqui eu vi um comentário essa semana do Jornal do Médio Vale, do editor do Jornal do Médio Vale, Evandro Lois,
que lembrou do exemplo que a Câmara de Timbó vem dando ao longo desses anos, que não é de hoje. Mas vale frisar aqui para deixar mais uma vez claro. Nós não recebemos por sessão extraordinária, nós não recebemos diárias, nós não temos um veículo próprio para cada vereador, nós não temos telefone móvel, nós não temos férias, nós não temos 13º, nós não recebemos diárias, enfim. Nós temos um salário líquido, nesse ano, de aproximadamente, ou pouco mais de R$4.000. Então, nós acompanhamos a cidade de Pomerode, a cidade de Indaial, cortando 30%, 20%, 10%, mesmo que cortasse 50%. Ainda assim, não estariam fazendo aquilo que nós, da Câmara Municipal de Timbó, fazemos, que temos o direito de utilizar 6% do orçamento anual e nós utilizamos apenas a metade, ou talvez um pouquinho mais do que a metade, dentro do nosso PPA, mas devolvemos anualmente um valor considerável. Sempre mais de R$500 mil. É 500, 600, 700, 800 mil. E já neste ano, dentro dessa situação da pandemia, já foi antecipado o retorno de R$300 mil para ser encaminhado ao Hospital Oasi através de uma ação do presidente. Então, a Câmara de Timbó já vem dando exemplo há muito tempo para qualquer outra cidade, não da região, mas do nosso país. Me atrevo a dizer isso. Poderíamos fazer um levantamento do nosso país afora dos mais de 5 mil municípios. Tenho certeza que nós seríamos motivo de orgulho pela nossa economicidade, por aquilo que a Câmara de Timbó vem fazendo ao longo desses anos, dos vereadores atuais e dos ex-vereadores que contribuíram para isso. Mas, repito, sou a favor de qualquer discussão para que a gente possa dar ainda mais a nossa contribuição. Para finalizar, senhor presidente, nessa semana nós tivemos também, recebi algumas mensagens e foi alvo de uma série de comentários e postagens através das mídias sociais, do Facebook, mais precisamente, com relação a uma licitação, uma tentativa de fraude numa licitação que ocorreu em Timbó. E muitos questionamentos acerca do que a Câmara de Vereadores, o posicionamento da Câmara de Vereadores. Buscando informações com os nossos assessores, o nosso corpo jurídico também do Legislativo, com relação a esse episódio exclusivamente da fraude, da tentativa de fraude de licitação. Primeiro, nós temos que parabenizar a servidora que impediu. Segundo, não houve a fraude, houve uma tentativa de fraude. Então, não há, nesse momento, na minha opinião, necessidade de nós instalarmos uma CPI, que foi uma solicitação que foi feita através do Facebook, e várias mensagens que recebi também pedindo a instalação de uma CPI, instalar uma CPI na Câmara para investigar, enfim. Nesse momento, com relação a esse episódio, não há necessidade. Porém, eu conversei com alguns assessores e também com o vereador Carlos Adriano Krieger, na qual já se antecipou solicitando todos os contratos dessa empresa, aditivos e tudo mais, para que aí sim a gente possa fazer um levantamento e verificar se existe a possibilidade ou não, se existe algum indício de que houve alguma fraude no decorrer dessas licitações, e aí sim, através disso, de repente, a instalação de uma CPI para investigar. Mas, nesse momento, com relação a esse caso, a Prefeitura fez a sua parte. A funcionária, ela interrompeu, ela impediu, a Prefeitura encaminhou para a Procuradoria, encaminhou ao Ministério Público, apenas não deu publicidade ao fato. A publicidade só veio, a nota da Prefeitura só aconteceu depois da página do Facebook Transparência Timbó tornar público a tentativa de fraude. Isso é uma pena. A comunicação da Prefeitura poderia ter dado já essa informação anteriormente, prezando pela transparência. Até porque a sala de licitações ela foi criada para isso, e filmada, com transmissão, justamente para impedir essas tentativas de fraude. Criada, inclusive, pelo ex-prefeito Laércio, que prezava sempre pela transparência e o cuidado com o dinheiro público, que criou a sala de licitações, né, de forma que são transmitidas, e por isso até nós tivemos acesso, através das filmagens, enfim, a gente pôde acompanhar o que de fato aconteceu. Inclusive,
Me lembro muito bem que estive presente na inauguração desta sala. Então, é uma pena que a prefeitura não deu a informação anteriormente, que ela emitiu uma nota só depois, mas impediu o fato ali. Então, a prefeitura fez a sua parte até então com relação a impedimento da tentativa de fraude. Agora vamos acompanhar, vamos verificar, vamos buscar essa relação de contratos, de aditivos, vamos verificar toda a situação e vamos ver se existe algum indício, e aí, a partir desse momento, então, quem sabe alguma investigação através do Poder Legislativo de forma mais criteriosa e fundamental. Seria isso, né? Quero aqui também, para finalizar, fazer um apelo a toda a comunidade que, agora que todos os segmentos estão abertos, que, na minha opinião, deveriam ter ficado desde o início, apenas com todas as medidas necessárias, cada um precisa ter o cuidado consigo e com os seus familiares. Eu tenho contato com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, e é óbvio que eu não vou querer colocar a vida deles em risco. Então, quando eu vou ao mercado, eu vou sozinho, eu procuro ser o mais breve possível, eu procuro utilizar a máscara, eu coloco o álcool gel, passo o álcool gel na entrada do supermercado, verifico o carinho, a cesta, se está higienizada, procuro não ter contato com as pessoas dentro do supermercado, procuro ir rapidamente buscar o que eu preciso, passar no caixa e ir embora. Quando chego em casa, tiro meu calçado na entrada de casa, para depois higienizar o calçado, retiro a roupa, enfim, tudo mais, higienizar também. Era o cuidado necessário. Se cada um fizer a sua parte, é fato que não haverá contaminação. Fato que não haverá o aumento da contaminação, a propagação desse vírus. Então, cada um tem que fazer a sua parte e ter a consciência. Se eu quero o meu bem e o bem da minha família, eu preciso me cuidar. Não vou pegar o carro no final de semana e vou para o mercado com a minha esposa e meus filhos, por exemplo. Não tenho filhos, mas dou um exemplo. Não vou levar meu pai e minha mãe para o mercado. Eu vou por eles, inclusive. E vou ter todo o cuidado necessário. Acho que é isso que precisa se ter. Eu vou para a casa lotérica, se tem uma fila enorme, eu vou procurar me distanciar. Ou eu vou num outro horário, que tenha menos fila. Se eu vou fazer um depósito no caixa eletrônico do banco, eu não vou no momento em que as pessoas estão num aglomero. Eu vou num horário em que tem pouca gente. Então, se todo mundo tiver esse cuidado, é fato que nós vamos vencer esse momento difícil que nós estamos passando. Seria isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e com fé em Deus. Vamos em frente, vamos vencer essa batalha. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, cumprimentar também a todos os internautas que se estão seguindo ao vivo ou então depois assistirão à gravação, né? Também aos colaboradores da casa. Bom, falar em coronavírus, a gente se torna repetitivo, porque a gente vê isso a todo momento na televisão. Concordo muito com a fala do vereador Douglas Marchetti, em que a questão das medidas necessárias foram meio que trocadas, meteram os pés pelas mãos, pois é uma doença que veio de fora e, com certeza, a quarentena ela deveria ser priorizada nos portos e aeroportos e fronteiras no início da pandemia e não simplesmente trancar todo mundo em casa. Isolamento dos grupos de risco desde o início. Então, agora, o povo todo, além de sofrer com a doença, também vai sofrer com a questão econômica. Já conheço muita gente que está em casa, que não está com o seu emprego garantido, que não tem mais para a empresa para voltar. E isso assusta muita gente. Com certeza, precisamos fazer a nossa parte como ser humano e ajudar os demais. Hoje mesmo tive a oportunidade de fazer isso com um senhorzinho de 85 anos. É muito ruim a gente ter que ficar expondo dessas coisas, mas também não vem o caso. Uma outra oportunidade a gente vai colocar
o que a gente teve que fazer pelo cidadão que foi sozinho ao mercado com 85 anos. Gostaria também de comunicar aos internautas e também aos vereadores da casa que a partir do dia 3 de abril eu acabei aproveitando a janela eleitoral e me filiando ao Partido Liberal, PL. Então, a partir de hoje, não faço mais parte do PP. Com certeza terão as alterações na casa necessárias, as movimentações ali. Não sei se vou ficar ainda como ouvidor ou não. Isso tudo depende da presidência da casa, da mesa diretora. É muito ruim a gente, como poder legislativo, estar sofrendo muito com a falta de comunicação por parte do executivo. A exemplo disso são os dados da assistência social para saber quantas pessoas já foram lá se cadastrar para recebimento de sacolão, além das que já estavam cadastradas. Quanto a assistência social está necessitando. Da mesma forma, os recursos que já foram repassados ao Hospital Oasi, como está sendo aplicado, como está a dinâmica daquele dinheiro do governo estadual, se eu não me engano, eram 2 milhões de reais. Eu sei que na imprensa televisiva, o governador prometeu pagar o máximo aos hospitais filantrópicos, independente da sua produção. Então, Timbó, como está sendo referência para o corona, qual é o cronograma que vai ser instalado em Timbó? Como vai acontecer a instalação dos novos leitos? Só a partir do 5º caso, 6º caso, 10º caso? Como está todo esse planejamento? A gente também gostaria de saber, porque somos cobrados apenas para cortar no salário. Sei lá, parece que essa é a atitude que vai enobrecer os vereadores. E muitos que falam isso nem conhecem quem são os vereadores da cidade, não sabem o que fazem e como fazem. Então, seria muito importante que essas pessoas nos cobram insistentemente isso e venham nos conhecer, e conhecer em particular mesmo, acompanhar o nosso trabalho e não colocar todos numa vala comum, porque tem, sim, políticos que poderiam fazer muito mais com o que é do dinheiro público. Também não sou contra a questão de, se vier qualquer projeto ali para a gente fazer algo pelos nossos timboenses, são favoráveis, com certeza, pois já faço voluntariado desde 1993. Então, a gente sabe muito bem o que é fazer coisas de forma gratuita, sem esperar ao menos um obrigado. Referente a essa tentativa de fraude que houve na sala de licitações, inclusive eu postei no meu perfil, parabenizar a servidora que no ato ali não deixou que acontecesse. Claro que tem que estar preparado para essas situações, porque falando com a própria assessoria da Câmara, quando é executada uma licitação, no ato mesmo, poderia ser impugnado à empresa, né? E referindo-se a essa fraude. Porém, não foi o feito. Foi apenas relatado em ato, foi publicado no Diário Oficial. Agora, o que vai acontecer? Vai abrir as cartas, vai ter licitação. E se essa empresa ganhar, ainda pode acontecer de quem da pasta, quem é o gestor da pasta, não assinar, e aí encaminha-se da mesma forma ao Ministério Público. Segundo informações, é o que já foi feito. Mas, e se for assinado? Aí sim, eu discordo do vereador Douglas, aí sim há necessidade de uma CPI, porque essa empresa, apesar de ter ganhos alguns contratos, ou ter alguns contratos na cidade, ela também já teve diversas reclamações referente a seus serviços, fora os atrasos que tem a obra, né? Vamos dar o exemplo da Escola Nestor Margarida, ela está atrasada há 1 ano. Então, são coisas que a gente precisa realmente avaliar. E, claro,
também temos que ver o setor de planejamento ali da nossa prefeitura. Visto que temos a reclamação, né, de que, por exemplo, a reforma do Núcleo de Educação ali, Sonho de Criança, no CSU, que é uma obra de mais de R$1 milhão, um ótimo investimento, a empreiteira que se encontra no local está fazendo um excelente serviço, quem passa por lá está vendo tudo o que acontece. Porém, existem vários erros que estão na licitação que não estão implícitos nessa licitação. O que acontece? Aí agora tem que se fazer o termo aditivo. E aí vem os valores a mais que precisa. Como é que uma obra daquele porte, que é o Núcleo de Educação Infantil Sonho de Criança, não tem projeto preventivo de incêndio? Nós estamos ali com um projeto na Câmara, que é referente às obras com 750, 1.000 metros, e a gente tem todos esses problemas que precisam constar o projeto preventivo de combate a incêndio. E ali não existe. Existe a questão de... Houve uma reforma do telhado, onde uma parte foi utilizada estrutura metálica. E agora, nessa nova reforma, por que agora usaram madeira? Por que não fizeram igual à parte anterior que foi feita? Existe o nivelamento dos pisos que tem que ser feito e eles não constam na primeira licitação. E, claro, a empreiteira não pode fazer esse serviço de graça. Ela vai ter que retirar o piso bruto, fazer um novo piso, nivelar todinho, para depois fazer a aplicação do piso laminado. Então, assim, nós temos erros de empreiteira e também temos muitos erros na questão das licitações. Outra questão de licitação que precisamos averiguar é, novamente, aquela obra da Rua Rio de Janeiro, porque acredito que quem tenha que manter a via em condições de uso seja a empreiteira. Porém, quem fez a limpeza da via lá foi a Bobcat do Samay. Está sendo feito as calçadas. Quem está levando o pó de brita para as calçadas é a Bobcat do Samay. Como é que o Samay pode ficar fazendo serviços que seriam de competência da empreiteira? Fora os que já foram denunciados anteriormente também. Então, assim, é muito bonito a gente falar que a gente está numa cidade maravilhosa, mas aqui também acontecem as coisas que acontecem em cidades maiores. Precisamos, sim, ficar de olho e ir atrás daquilo que precisa ser visto. No mais, desejar uma boa noite a todos, seria isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castanho. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite a todos. Deixa eu mudar aqui. Presidente, boa noite a todas as pessoas aí que nos ouvem, especialmente aos vereadores, a todos os envolvidos nessa ideia de fazer essa sessão online. O momento é muito difícil e ele vai piorar muito. E o vereador Fibes falou aí de 1918, e de fato, em todas as crises do mundo, sempre existe o lado científico versus aquelas crendices, as fake news, que tinham outros nomes, mas sempre houveram isso. Pessoas donas das verdades, nada melhor do que os donos das verdades que sabem tudo e inventam as verdades e o pessoal acredita muito. E isso só atrapalha. É absurdo a quantidade de bobagem que se roda todo dia no Facebook, no WhatsApp. Eu, sinceramente, nem abro mais o WhatsApp para não ver tanta bobagem, tanta inverdade, tanta palhaçada. E aí, no meio desse caos, quem preza pela ciência acaba parecendo estar errado. Mas não vou ficar falando especificamente do que já todo mundo tem falado, e, de fato, como o vereador Ito falou, é o assunto da mídia o tempo todo, então está todo mundo já muito calejado desse assunto. O que me chama a atenção, e eu digo que os momentos será muito pior daqui para frente, é que nós vivemos um governo reativo e não um governo proativo. E aí, o que é um governo reativo? Reage conforme as coisas vão acontecendo. Lá atrás, esses dias alguém me ligou e me lembrou disso. Lá atrás, quando a gente discutiu o empréstimo lá da Araponguinhas, eu disse que nós hoje estávamos muito bem financeiramente.
Mas se viesse uma crise, como é que nós iríamos fazer? E aí teve vereador que disse, isso nunca vai acontecer, nós vivemos no mundo da maravilha. Pois é, e agora? Como é que nós vamos pagar as dívidas que nós temos da gestão anterior, da gestão atual, Timboprev, os precatórios? Como é que vamos fazer? Vai diminuir, não tenho dúvidas que o próximo orçamento vai vir com uma diminuição muito forte. Buscar dinheiro a nível estadual e federal vai ser muito difícil. Dificilmente os deputados vão conseguir mandar recursos para alguma coisa. Como é que nós vamos se virar? Vamos ter que achar novas fórmulas para se virar. E isso é algo que nós deveríamos ter feito lá atrás. Aí nós teríamos sido proativos. Agora nós vamos ser reativos. Então é triste, é preocupante. E aí o vereador Douglas, se eu não me engano, falou da falta de medicamento lá na policlínica. Vai piorar muito. Vai faltar um monte de coisa. E, de fato, uma das primeiras coisas que o nosso prefeito fez quando assumiu foi extinguir a Secretaria de Assistência Social. E hoje é a secretaria, depois da Secretaria de Saúde, mais importante, com certeza, onde muitas pessoas estão procurando. Que subsistência tem essa secretaria? Qual é a rúbrica orçamentária que ela vai ter para enfrentar esse momento de dificuldade que vai cada vez ficar pior? Tem alguns empresários no nosso grupo de vereadores, com certeza já estão pensando em demitir pessoas. A gente sabe que isso vai acontecer também. A sequela dessa doença, as cicatrizes que ela vai deixar são econômicas de cunho fortíssimo. Estava olhando ali agora, o dólar bateu R$ 5,41. O dólar nas alturas só tende a piorar cada vez mais a situação econômica. Então, me preocupa muito, sim, o futuro e o que nós poderemos fazer. Mas também é um momento, presidente, de muito pensamento, de nós, acho que, reavaliarmos tudo. E vou pegar como exemplo essa questão do subsídio dos vereadores. E muito se fala, mas tem meia dúzia, principalmente aqueles que, geralmente, quem fala muito aí nas mídias sociais é gente que veio pedir dinheiro para mim, pediu dinheiro para outros vereadores, ou pediu cargo para mulher, ou não sei o quê, e a gente não deu, negou, e aí ficou aí batendo. Geralmente, a maioria deles tem isso. Mas tem alguns, por mal informação, que começam a falar esse tipo de bobagem. E nós falarmos em redução salarial é dizermos o que eu venho dizendo há muito tempo. Será que o legislativo faria diferença se existisse ou não existisse em Timbó ou no Brasil? Porque se o legislativo não é importante, e essa é a questão primordial, se ter vereadores não é importante, então que se deve rever um outro modelo democrático de se fazer política. Talvez o nosso presidente aí, que é tão voltado às questões das Forças Armadas, talvez uma ditadura militar, alguma coisa nesse sentido. A verdade é que as pessoas estão, no geral, com tanta raiva dos políticos, não necessariamente dos políticos de Timbó, não necessariamente do Fabrício, do Adilson, não isso, mas com raiva da política, justamente por a política ser reativa e não proativa. Muito mais os políticos estarem preocupados em bater foto, como diz o vereador Douglas, ficar aparecendo em fotinho, do que efetivamente fazer ações. Nesse caso de subsídios, cara, se você é inconstitucional. Mas Pomerode fez, Indaial fez. Pode ter certeza, o vereador que for para a reeleição e não se eleger, ano que vem vai entrar na justiça, vai ganhar os valores que teve que devolver e ainda vai ganhar valores por algum outro tipo de processo moral que vai ganhar. Não está mais como vereador, porque é inconstitucional. Você não mexe no teu salário enquanto vereador. Você pode mexer para a próxima legislatura, mas você não pode mexer nela. Falar disso é demagogia, é querer se aparecer num momento de dificuldade como essa. Não quer ganhar o salário todo, quer ajudar? Eu tenho um monte de família aí que eu conheço, tenho certeza que todos os vereadores conhecem, que estão precisando muito de ajuda para comer. Pegue o seu salário e tire o percentual que quiser e doe. E como disse o vereador Douglas, uma mão você vê a outra. Faça por livre e espontânea vontade. Por exemplo, eu sei que o vereador Haroldo Fives faz um trabalho muito forte junto à PAI. E nem por isso ele fica falando disso. Assim como o vereador, todos os vereadores aqui, o Tuti, eu sei que foi muito envolvido com a igreja, todos nós fizemos doações financeiras, de tempo, de ideias, de ajudas à comunidade. E nem por isso fica se aparecer. Agora, a grande questão aqui é o que as pessoas esperam da política. E está na hora de nós pensarmos um governo proativo e não um governo reativo o tempo todo. E para terminar, senhor presidente,
o exemplo da tristeza que é o Brasil dessas leis. É a possível fraude, porque a empresa, pela manifestação da empresa lá, que aconteceu aquele evento, disse que era uma brincadeira do funcionário lá de tentar trocar os envelopes. Ora, vejam só, uma brincadeira. Então, como não foi pego o cidadão e aberto esse envelope que estava com ele, não se sabe que tinha no envelope. Logo, você pode até levar para o Ministério Público, vamos levar à frente, mas sabe o que vai acontecer? Nada. Infelizmente, as nossas leis vão deixar sempre os que querem usar má fé se dar bem. E o vereador Quinho falou disso no seu pronunciamento. Parece muito mais que o bandido tem vez nesse país do que as pessoas sérias, as pessoas certas. Então, vereadores, acho que nesse momento é muito mais fácil querer jogar para a torcida, mas está na hora de nós começar a jogar pelo que é certo. Parar com essa bobagem aí de ficar menosprezando, afinal de contas, só temos orgulho nessa Câmara de Vereadores, que é uma Câmara tão enxuta, de exemplo para tanto lugar, e ficar falando bobagens. Vamos achar o que fazer. O momento já é difícil. E parabéns à servidora que tomou aí a atitude, e vamos torcer que, de fato, alguma coisa aconteça e que esse tipo de fraude não possa acontecer nunca no nosso município. Seria, senhor presidente? Obrigado. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Farei a chamada dos oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Guilherme Voig Júnior. Presidente e nobres pares vereadores, mais uma vez quero aqui, depois de ter ouvido os discursos dos nobres pares vereadores, parabenizar a todos, porque todos falaram com muita propriedade, e Douglas falou muito bem, se posicionou muito bem, enfim, todos os vereadores, inclusive o Ito, me chamou muita atenção aí, parabéns, vereador Fabrício, pela tua postura, pela tua condução no teu falar, que foi muito claro, muito objetivo, e concordo em tudo, porque realmente o que nós estamos vivendo é lamentável. Essa questão de cortes de gastos dos salários dos vereadores também, o que os vereadores, o que nós juntos na comissão estivermos acordando, podem contar comigo também, porém, fomos muito criticados nas redes sociais, nas mídias, porque nós não estamos tomando nenhuma atitude quanto a isso, mas vocês foram muito felizes nas suas colocações. Nós estamos fazendo isso há anos. Se nós olharmos, olha quanto de dinheiro público nós economizamos, sem todos esses apetrechos que acompanham a nossa Câmara de Vereadores quanto aos outros. Então, eu gostaria de deixar aqui também o meu repúdio quanto a essa questão. Se falou aqui em intervenção militar e também ditadura militar. Gente, é uma coisa totalmente diferente. Intervenção militar seria necessário agora para acabar com o que está acontecendo no nosso Brasil. Intervenção militar, não ditadura militar. Ditadura militar, não. Mas uma intervenção militar seria necessário. Porque, gente, eu pertenço a um partido, PSDB, e a nível nacional é uma vergonha. E eu, como líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Timbó, juntamente com a nossa executiva do PSDB de Timbó, nós vamos estar enviando um ofício para a nossa estadual e a nossa nacional, porque Timbó não compactua com nada do que está acontecendo. Infelizmente, as lideranças do PSDB nacional estão falando muita bobagem, como o vereador Fabrício tem esse costume de falar, falam muita bobagem. E é verdade, vereador Fabrício, é isso mesmo. Todos, a nível nacional, é uma vergonha. Eu estou falando do PSDB, na qual eu pertenço. Porém, os demais partidos também estão fazendo a mesma coisa. É lamentável o que esses homens lá em cima, com o poder na mão, estão fazendo contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro. E isso nós aqui em Timbó repudiamos, não só o PSDB, eu sei que o PP faz isso, eu sei que o MDB faz
os novos partidos que estão se formando e se formaram, vereadores que já partiram para outros partidos. Eu quero aqui parabenizar o vereador Fabrício, que foi para uma outra sigla partidária. Quero parabenizar também aqui o vereador Rubens, que foi para o PP, o vereador Quinho e o Douglas, que foram para o Podemos. Nós aqui, todos nós, inclusive o Xinha, do PSD também, nós repudiamos, eu não tenho dúvida disso. Eu quero que Timbó, a população timboense, fique ciente que nós, independente de sigla partidária, não compactuamos em nada com aquilo que, a nível nacional, estão tramando contra a nação brasileira, contra o povo brasileiro. Eles realmente, sim, querem uma ditadura aqui no nosso Brasil. Mas o que precisa, senhores vereadores, é uma intervenção militar. Se isso não acabar, se não der um basta nessa roubalheira que está acontecendo a nível nacional, independente do partido que for, porque você não precisa mudar de partido aqui no nosso, para você ser uma pessoa de bem. O vereador Douglas é uma pessoa de bem. Ele podia ter ficado no PP, mas ele foi para o Podemos. Ele continua sendo uma pessoa de bem. Assim é o vereador Fabrício, assim é o vereador Quinho, assim é o vereador Rubens. Nós somos gente do bem, que nós aprendemos a trabalhar. Nós nascemos aqui numa região onde o povo trabalha em prol da comunidade, e é o que nós estamos fazendo. Então eu quero que fique registrado isso nessa casa, senhor presidente Adilson Mesch, que nós repudiamos, o PSDB repudia de Timbó, o PSDB de Timbó repudia toda e qualquer ação desses homens que estão à frente dos partidos nacionais. Quanto a essa questão, inclusive que os senhores também foram, de repente, entrevistados ou pesquisados, melhor dizendo, sobre o fundo partidário, nós nunca recebemos R$1 do fundo partidário aqui na nossa cidade, em Timbó. Isso fica a nível nacional, fica a nível do Estado, mas para o município nós nunca recebemos um fundo partidário. Eu sou totalmente a favor, e sei que os senhores vereadores também são a favor de que esse dinheiro seja investido na saúde. Eu não tenho dúvida disso, senhores vereadores e senhor presidente Adilson, que o dinheiro desse fundo partidário seja investido na saúde do nosso município, do nosso estado e da nossa nação. Porque nós aqui nunca recebemos sequer R$1 do fundo partidário. Sempre fizemos a nossa campanha eleitoral com nossos recursos próprios e de algumas pessoas que nos ajudavam, empresários e tal, que a gente buscava um pouco de recursos para a gente conseguir fazer a campanha. Nunca recebemos R$1 do fundo partidário. Então é lamentável, quero deixar registrado isso, é lamentável o que esses homens, a nível nacional, estão tramando contra o povo brasileiro, estão tramando contra a nação brasileira. Ditadura, não. Intervenção, sim. Eu creio que, se não tomar jeito essa politicagem que está acontecendo nacionalmente, uma intervenção militar, eu acho que caberia nesse momento para a nação brasileira. Presidente Adilson, muito obrigado, e que Deus possa abençoar a todos os vereadores e que nós possamos continuar com essa postura que nós temos, porque Timbó pode se orgulhar dos vereadores que tem, mesmo que haja, como o vereador Fabrício e os demais vereadores falaram, que há pessoas que vão criticar sempre. Você faz, é criticado, você não faz, é criticado, você deixa de fazer, é criticado também. Então sempre vai haver essas pessoas que vão estar criticando os vereadores, mas parabéns a todos vocês, porque todos estão trabalhando em prol da comunidade timboense, independente de que maneira e de onde está ajudando. Porque nós estamos ajudando sempre, não é de agora. E não, como o vereador disse, a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda faz. Doe, faça a tua parte, ajude as pessoas, porque, só para vocês terem uma ideia, só na semana passada, pelo menos, eu não vou exagerar, porque eu não calculei, mas deve ter umas 12, 13 pessoas que me procuraram pedindo uma cesta básica, porque não tinham mais comida em casa. Então, não é preciso você dizer, olha, levei uma cesta básica para fulano e tal. Não, uma porque vai constranger essa pessoa. Faça a tua doação pessoalmente e não precisa ficar alardando aí aquilo que você está fazendo. Senhores vereadores, um grande abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Neste momento, passamos à ordem do dia.
Primeiro item da pauta, discussão única. Emenda supressiva número 2, 2020, ao substitutivo do projeto de lei ordinária número 68 de 2019. Altera o artigo 2º do substitutivo ao projeto de lei ordinária número 68 de 2019. As comissões de legislação, justiça e redação final e de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social se manifestaram pela legalidade e tramitação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. A proposição está em discussão. Algum vereador que queira se manifestar para falar do projeto? Não? Tá. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A emenda passa a fazer parte da integrante substitutivo ora oferido. Segundo item da pauta, discussão única. Substitutivo ao projeto de lei ordinária número 68 de 2019. Institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, no município de Timbó, com as alterações promovidas pela emenda anterior aprovada. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e a tramitação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. A proposição está em discussão. Algum vereador queira discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O substitutivo segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a elaboração de sua redação final. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 28 de abril, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos.